Bom dia a todos os presentes. Vamos dar início à sessão do dia 25 de março de 2021, da primeira turma ordinária da segunda Câmara, da terceira sessão de julgamento. A turma está completa, mesma composição desde o início da reunião deste mês. Nesta sessão estaremos julgando os processos dos itens 159 a 196, sendo que o item 176 foi retirado de pauta, ele é um paradigma, então os processos 177, item 177 a 182 acompanham o paradigma retirado, e também foi retirado o item 186. Nós vamos começar com o item 159, que é o processo final 2017-85, São Fernando Açúcar e Álcool, de relatoria do conselheiro Leonardo. Ele é um paradigma e os processos do lote, os itens 160 a 172. Com a palavra, Leonardo. Bom dia a todos. Trata-se de impugnação de lançamento de crédito tributário lavrado através de auto de infração contra contribuinte em epígrafe no montante de R$ 325.253,14, relativo à multa isolada de que trata o artigo 74, parágrafo 17 da Lei 9.430 de 96. As razões e fundamentações do auto de infração estão resumidas no quadro abaixo, eu a transcrevo. Foi apresentada impugnação. Em 10 de agosto de 2017, juízo em Dourados comunicou à Receita Federal da convolução da recuperação judicial em falência. E em 29 de setembro de 2017, comunicou o deferimento que permite ao administrador judicial da massa falida aderir ao Programa Especial de Regularização Tributária nos termos do ofício abaixo parcialmente reproduzido transcrito. Decisão recorrida, julgou improcedente a impugnação, apresenta a seguinte ementa, a reproduzo. Recurso voluntário, foi interposto de forma hábil e tempestiva, contendo em breve síntese os seguintes argumentos. Apurou créditos de PIS/COFINS oriundos de insumos adquiridos e exclusão da base de cálculo do ICMS presumido, sendo que tais créditos foram glosados. Em decorrência, as compensações não foram homologadas e foi aplicada a multa de 50%, por fundamento do parágrafo 17, que é o artigo 74 da Lei 9.430. A aplicação da multa fere garantias constitucionais do contribuinte. É inconstitucional a multa combatida, pois fere o direito de petição, é desproporcional e razoável, esbarra no princípio da vedação ao enriquecimento sem causa e deve ser respeitado o princípio do não confisco. Que as compensações realizadas possuem amparo legal. É o relatório, presidente. Pode ir ao voto. Como relatado, a recorrente teve não homologados diversos pedidos de compensação, o que resultou no lançamento de multa isolada. O processo em que se discutiu o crédito, PAF, final 2014-41, não teve apresentada defesa, manifestação de inconformidade por parte da recorrente, conforme se verifica do excerto da decisão recorrida. Abre aspas. Direito creditório e as compensações efetuadas não são objeto deste processo administrativo, mas sim do processo final 2014-41, conforme informados no auto de infração. Portanto, as questões relacionadas à nulidade, direito creditório e as decompras devem ser tratadas no processo de crédito, e não neste. Esclareço ainda que a contribuinte do processo de crédito não apresentou manifestação de inconformidade contra o deferimento do PER e da não homologação das decompras. Fecha aspas. No dia do processo administrativo, portanto, é definitivo, em razão de sequer ter sido instaurado o contencioso, conforme consignado na decisão recorrida, e nada alegado no recurso voluntário em sentido diverso. Assim, não há outra solução a ser dada ao caso concreto que não seja observar a definitividade existente no processo administrativo 2014-41, em que é tratado o direito creditório, o qual, como dito anteriormente, sequer teve inaugurada a fase litigiosa. É uníssono no posicionamento do CARF de que o destino do ressarcimento e compensação vincula-se ao decidido no processo cujo objeto é o do lançamento. Nesse sentido, trago precedentes. Ora, se a compensação e o ressarcimento vinculam-se ao decidido no processo cujo objeto é o do lançamento, de igual modo é a multa isolada aplicada. A infração apurada decorre da compensação efetuada de forma indevida pela recorrente, prevista no parágrafo 17 do artigo 74 da Lei 9.430.
Trata-se de multa de ofício cobrada isoladamente, ou seja, independentemente de valores de imposto lançado pelo fisco ou da multa de demora cobrada pelo pagamento de atraso. Sobre o cabimento da multa isolada, previsto no parágrafo 17 do artigo 74 da Lei 9.430, o tema tem sido julgado no CARF conforme precedentes a seguir transcritos. Importante consignar que a multa em discussão teve sua repercussão geral reconhecida pelo STF, no recurso extraordinário 796939, tema 736, conforme emenda adiante transcrito. Aludido ao processo, já teve iniciado o julgamento com prolação de voto por parte do ministro Edson Fachin, pela inconstitucionalidade da multa, diante da mera negativa de homologação da compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária, de acordo com o extrato reproduzido abaixo. Tal processo está com vistas ao ministro Gilmar Mendes e deve ter seu desfecho no decorrer do presente exercício, já que está incluído na pauta de julgamentos, conforme consta informação no sítio eletrônico do STF. Assim, por não ter sido concluído o julgamento do recurso extraordinário, não há como aplicar nesta fase processual o que for decidido pelo STF, seja pela constitucionalidade da multa, seja por sua inconstitucionalidade. Acrescento que, em relação aos argumentos de índole constitucional tecido pela recorrente, tem aplicação contida na súmula CARF número 2. Referida à súmula de aplicação obrigatória por este colegiado, maiores digressões sobre a matéria são desnecessárias. Assim, nada a prover no tema, razão pela qual eu voto por negar provimento ao recurso voluntário. É como voto. Processo sem dificuldades, né? Elcio? Com o relator. Pedro? Acompanho. Mara? Com o relator. Arnaldo? Com o relator. Laércio? Com o relator. Márcio? Com o relator. Eu também com o relator. Então, por unanimidade de votos, negou-se provimento ao recurso voluntário. Essa decisão do item 159, como já havia anunciado, aplica-se aos itens 160 a 172, por pertencerem ao lote de repetitivos. Vamos então a 173, também do conselheiro Leonardo. Porém, não se trata de paradigma. 173, 174, 175 são todos da mesma empresa. Fique à vontade, Leonardo, para estar começando. Fazer o 173, presidente, Sim. é a mesma situação dos processos que nós julgamos ontem da Louis Dreyfus. É multa também, só que o processo em que se discute o crédito, ele ainda não... Só foi enviado ao CARF. Não tem triagem, distribuição, nada. Então, a minha proposta é de sobrestamento até que o processo final 2014-55, que é o vinculado onde se discute o crédito, seja julgado aqui pelo Conselho. Aí eu só precisaria adequar para que o sobrestamento seja feito na DIPRO também, conforme deliberamos ontem. Sim. Então, seria esta a proposta, presidente, de sobrestamento até que o processo em que se discute o crédito seja julgado aqui no CARF. Ok. Deixa eu pegar o número dele. Tá. Os três são... Não, é só este. Ah, só esse, 173, né? Só 173. Ah, ok, eu estou conferindo aqui. O processo do crédito é o 1455, é isso mesmo, né? Isto. Só me confirma. Final 14... 2014-55. Ok. Então, a decisão dele seria: resolve os membros do colegiado. Bom, vai ser em sobrestar o julgamento do presente feito na DIPRO até que o processo administrativo final 2014-55 seja julgado em definitivo no CARF. Elcio? Com o relator. Mara?
Pedro. O Pedro primeiro. Desculpa. Acompanho. Mara, Com o relator. Arnaldo, Com o relator. Com o relator. Laércio, Com o Márcio. relator. Eu também com o relator. Eu normalmente eu deixo anotado do lado e acompanho. Ou pelas imagens, e aí eu já estou me atrapalhando. A cabeça já não está funcionando tão bem. Então, unanimidade de votos. Então, eu já havia lido o dispositivo, então ele pelo sobrestamento, para que aguarde o julgamento do processo mencionado. Esse é o 173. Próximo, Leonardo. O 174, presidente, ele é igual ao 159, só que ele tem uma matéria de decadência. Posso só abordar esta questão? Sim. Então também é multa do parágrafo 17 do artigo 74 da Lei 9.430. A recorrente alega decadência do auto nos seguintes termos. A lavratura do auto de infração ocorreu em 29 de agosto de 2016, com intimação em 15 de setembro de 2016, quando ultrapassados mais de 5 anos da ocorrência de alguns dos fatos geradores, configurando assim a decadência parcial do direito de lançar. A multa constituída nos autos teve origem com a compensação de crédito informada primeiro do DCTF. A entrega da DCTF é ato de constituição definitiva do crédito tributário, não havendo necessidade de novo lançamento. Havendo discordância da compensação efetivada, deve o fisco efetuar o lançamento mediante procedimento administrativo, com a notificação do contribuinte dentro do prazo decadencial. As compensações ocorreram ali em diversas datas, e a constituição do crédito ocorreu em 28 de agosto de 2016, com intimação em 15 de setembro, quando ultrapassados mais de 5 anos da ocorrência dos fatos geradores, 29 de julho de 2011, 15 de agosto de 2011, 18 de agosto de 2011, 31 de agosto de 2011 e 14 de novembro de 2011. Estes seriam os argumentos em relação à decadência. No demais, foram argumentos já por nós analisados no processo item 159 da pauta. Posso ir ao voto em relação à decadência, presidente? Sim. No que tange a alegação de decadência parcial, em razão da lavratura do auto ter ocorrido em 29 de agosto de 2016, com intimação em 15 de setembro de 2016, quando ultrapassados mais de 5 anos da ocorrência dos fatos geradores, é improcedente. No caso, uma vez que não se está diante de lançamento por homologação, aplica-se ao caso concreto contido no inciso 1 do artigo 173 do CTN, iniciando-se a contagem do dias a qual do lustro decadencial a partir do primeiro dia do exercício seguinte que o lançamento poderia ter sido efetuado, uma vez que as declarações foram transmitidas, protocoladas, a partir de 29 de julho de 2011. A contagem se inicia em 1º de janeiro de 2012, consumando-se, portanto, no dia exabiquem de 31 de 12 de 2016. Uma vez que a ciência do auto de infração, em debate ocorreu em 15 de 9 de 2016, não há que se falar em decadência. Nesse sentido, cito o presidente do CARF. Então, trago aqui o presidente do conselheiro Leonardo Branco. Assim, eu voto por rejeitar a preliminar de decadência parcial arguida. Em relação ao mérito, como dito, se aplicam as mesmas considerações já tecidas no processo de item 159. Então, estou rejeitando a preliminar de decadência e, no mérito, negando o provimento do recurso voluntário. Ok. Elcio. Com o relator. Pedro. Acompanho. Mara. Com o relator. Arnaldo. Acompanho. Laércio. Acompanho. Márcio. Com o relator. Eu também com o relator, então, por unanimidade de votos, rejeitou-se a preliminar de decadência, no mérito, negou-se provimento ao recurso. Esse foi o item 174 da pauta da ação Fernando Açúcar. O próximo é 175. É o mesmo resultado do 174, presidente. Rejeita a preliminar de decadência e nega o provimento ao recurso voluntário. Ok. Estou anotando.
Aí vem na sequência aqueles processos que foram tirados de pauta. O próximo, 184, eletromanganês, de relatoria do conselheiro Elcio. Só vou acabar a anotação aqui. Então, só fique a postos para iniciar, Elcio. Quando puder começar, só avisar, por favor. Não, vai ser já. Só para eu não me perder aqui. Nossa, se todos os processos fossem rapidinho igual esses do Leonardo. Nossa, não é? Era um estresse, né? Qual que foi o número da pauta esse que nós jogamos? O último foi 175. Pronto, Elcio, pode... Então aqui nós temos um despacho decisório que... Você vai começar pelo 184 mesmo, né? 184. Ok. Então, é despacho decisório que não reconheceu o crédito de COFINS não cumulativo de exportação, não homologando as compensações, sob fundamento de que, mesmo intimado, o contribuinte não apresentou a totalidade dos documentos solicitados. No despacho decisório em que se reconheceu a homologação tácita de 2 declarações de compensação, consignou-se o seguinte: o contribuinte devidamente intimado apresentou apenas parte dos documentos comprobatórios do crédito, o livro registro de entrada, o livro registro de apuração do CMS e a memória de cálculo da apuração dos créditos, não apresentando, contudo, os arquivos digitais das notas fiscais previstos no ato declaratório executivo COFINS 15, de 2001, alegando que já havia passado mais de 8 anos e que, em 2006, alteraram-se o quadro societário da empresa e o software, tendo as cópias de segurança sido danificadas ou corrompidas sem possibilidade de recuperação. Alternativamente, solicitou-se ao contribuinte a apresentação por amostragem das notas fiscais de entrada e saída, conhecimento de transporte rodoviário de carga e declarações de importação do primeiro trimestre de 2005, vindo ele apresentar as terceira e quarta vias de uma pequena quantidade de notas fiscais, sendo alegado que a maioria das notas fiscais havia sido eliminada. Novamente intimado para apresentar todas as notas fiscais, conhecimento de transporte e as declarações de importação, o contribuinte apresentou apenas relação, contendo informações sobre os documentos fiscais solicitados, um relatório relativo às vendas efetuadas em 2005 e um arquivo digital Sintegra, obtido junto à Secretaria do Estado de Fazenda de Minas Gerais, contendo as informações das notas fiscais de entrada e de saída do ano 2005. Sendo apresentadas ainda 3 cópias de notas fiscais, afirmando que os demais documentos não haviam sido localizados. Na manifestação de conformidade, o contribuinte requereu a suspensão da exigibilidade dos débitos considerados não compensados e o reconhecimento da homologação tácita no pedido de ressarcimento ou o deferimento da totalidade do crédito pleiteado, dada a apresentação do livro registro de entradas, bem como o arquivo Sintegra, em que se podiam identificar as notas fiscais geradoras de crédito. A DRJ julgou improcedente a manifestação de conformidade, afastando a alegação de homologação tácita da compensação, sendo mantidos os termos do despacho decisório por falta de comprovação do direito creditório. Consignou o julgador ACOA que a escrituração contábil de toda e qualquer empresa deve ser feita com observância das leis comerciais e fiscais, conservando-se em boa ordem os livros, documentos e papéis relativos à atividade e que serviram de base para a escrituração. Cientificado da decisão de primeira instância, interpôs recurso e repisou os argumentos. Indo ao voto, o recorrente justifica... É o seu. Diga. Só um minutinho, só corrigindo aí uma falha minha. Esse processo, ele é paradigma. Esse item 184, e eu não havia anunciado isso. Ele é paradigma, e os processos do lote é dos itens 185 a 190. Pode continuar. O recorrente justifica a apresentação incompleta de documentos no fato de que já havia passado mais de 8 anos, de que em 2006 alteraram-se o quadro societário da empresa e o software, tendo as cópias de segurança sido danificadas ou corrompidas, sem possibilidade de recuperação. Aduz ainda que a maioria das notas fiscais havia sido eliminada e que os demais documentos não haviam sido localizados. Inicialmente, é que se registrar de pronto que tais argumentos de defesa do recorrente encontram-se em desconformidade com a regra prevista no artigo 195, parágrafo 1 do CTN,
aqui, os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os comprovantes dos lançamentos neles efetuados serão conservados até que ocorra a prescrição dos créditos tributários. Nota-se no dispositivo supra que o recorrente tem a obrigação de conservar, além da escrituração comercial e fiscal, todos os comprovantes dos lançamentos escriturados, sob pena de se ter por comprometida a comprovação de eventual direito. As alegações do recorrente acerca da impossibilidade de se apresentar as notas fiscais de entrada e saída, nos termos solicitados pela fiscalização, não se fizeram acompanhar de qualquer elemento de prova que pudesse demonstrar a efetiva ocorrência das danificações alegadas, o que compromete dubitavelmente a sua defesa. As notas fiscais apresentadas por amostragem, então nas folhas 418 a 580, se referem a aquisições de diferentes produtos: ácido sulfúrico, combustível, hidróxido de amônio, elemento filtrante, diafragma de borracha, sal, etc. Documentos esses que até poderiam ter sido considerados para fim de apurar eventual direito a crédito a COFINS não cumulativa. Contudo, em razão da total ausência das notas fiscais de saída, não se tem como se verificarem as bases de cálculo da contribuição para fim de se proceder ao batimento dos débitos e créditos. Sem se conhecer a base de cálculo da contribuição no período, não se consegue comprovar a existência de eventual saldo credor superior ao saldo devedor que pudesse ensejar o direito ao ressarcimento pleiteado. Não se pode perder de vista que está diante do pedido de ressarcimento de COFINS não cumulativo de exportação, hipótese em que a comprovação das vendas se mostra imprescindível para fins de aferição do direito. O recorrente se defende ainda, alegando que os demais documentos apresentados, arquivo Sintegra e o livro de registro de entrada, supririam a falta das notas fiscais, dos conhecimentos de transporte e das declarações de importação, não se dando conta de que, para se confirmar os créditos da contribuição não cumulativa pleiteados, são necessárias informações adicionais comprobatórias do cumprimento dos requisitos legais, como, por exemplo, aquisições tributadas junto a pessoas jurídicas domiciliadas no país, natureza do bem ou serviço adquirido para fim de se constatar ou não a substituição ao conceito de insumo, etc. As meras alegações sem amparo em documentos comprobatórios se mostram incompatíveis com as regras que orientam o PAF. Até mesmo observando os dispositivos da Lei 9784, aplicável subsidiariamente ao PAF, atinentes ao direito de prova do administrado, nem mesmo assim se vislumbra a possibilidade de se obter o reconhecimento de um crédito de natureza tributária sem a sua efetiva demonstração e comprovação. E aqui eu trago o carimbo do ônus da prova, que eu coloco todo, aí eu vou vir aqui. Por fim, quanto ao pedido de reconhecimento da obrigação tácita do pedido de ressarcimento, há de se destacar que ainda existe previsão legal nesse sentido, pois a regra presente no parágrafo 5º do artigo 74 e 430 se restringe às declarações de compensação. O artigo 150, parágrafo 4 do CTN, a que o recorrente se reporta para pleitear a obrigação tácita do pedido de ressarcimento, disciplina, em verdade, o lançamento de ofício do tributo sujeito ao lançamento por homologação, não alcançando pedidos de ressarcimento, esses de iniciativa do sujeito passivo, cujas declarações de compensação têm um condão de confessar os débitos informados, cuja exigibilidade se suspende com a interposição de recurso no âmbito do PAF. Diante do exposto, eu voto por negar provimento. Ok. Pedro? Tem uma pergunta, presidente. O senhor, ele apresentou algumas, né, notas fiscais, né? Apresentou. Mas só de entrada, Pedro. De saída, não. Então, eu preciso das notas fiscais de saída para saber qual era o faturamento dele, né? Para calcular a contribuição devida e aí confrontar com os créditos das notas fiscais. Sem isso é impossível. Sim. Porque vai que o débito absorve todo esse crédito dessas notas fiscais. Não tem crédito a receber. Ah, sim. Entendi. Então ele apresentou algumas só e as que apresentou foi só de entrada. Só de entrada. Tá. Pedido de crédito aqui, né? COFINS, exportação, ainda possível. Exportação. Tá. O ônus da prova é dele, né? Sim. Eu acompanho, presidente. Mara? Com o relator. Leonardo? Com o relator. Arnaldo? Com o relator. Laércio? Com o relator. Márcio? Com o relator. Eu também com o relator, então, por unanimidade de votos, negou-se provimento ao recurso voluntário.
Decisão essa que se aplica aos itens 185 a 190, por se tratar de processos do lote de repetitivos do paradigma item 184. Aproveitando o embalo, vamos direto para o 191. Ele é de minha relatoria, BWU Comércio e Entretenimento. 191, 192, 193, 194, 195 e 196 são idênticos. Mas estão todos com a minuta na pasta. Vou começar. Trata de pedido eletrônico de restituição, no caso PIS novembro de 2004, com menção ao valor e a DECOM. Derat Rio, no despacho decisório, deferiu o pedido em razão do recolhimento indicado ter sido já utilizado para a quitação de débitos, com aquela, como diz o Elcio, com o carimbo já. Cientificada do despacho, a interessada apresentou manifestação de conformidade. Entende que a decisão é nula, vez que não apresenta os aspectos que levaram ao indeferimento dos pedidos de compensação, tampouco seu fundamento legal. Discorre sobre a motivação nas decisões administrativas e alega que não ocorreu a oportunidade para exercer o contraditório e a ampla defesa. Também expõe seu entendimento sobre o que seria a extinção do crédito tributário, o Instituto da Compensação, e repete que não cabe à administração pública glosar a tomada de crédito sem motivar a decisão. VRJ de Ribeirão, Preto julgou improcedente a manifestação de conformidade e não homologou a compensação. O acordo da DRJ assentou sua decisão com os seguintes fundamentos. 1. Não subsiste o entendimento do contribuinte de falta de indicação da utilização do suposto crédito, pois que o despacho decisório informa ter sido utilizado no processo final 2007-84 e que não foi contestado na manifestação de inconformidade. 2. Afasta-se, portanto, a arguição de nulidade do despacho decisório, pois nele se informou que o crédito foi exaurido na quitação de débito do próprio contribuinte. 3. Não foram juntados ao processo quaisquer documentos que comprovassem recolhimentos indevidos, ocorrendo assim a preclusão de seu direito, a teor do artigo 16 do PAF. Se a opção do contribuinte foi pela quitação de seus débitos mediante compensação, deve observar o procedimento estabelecido sob pena de não ter suas compensações homologadas. Inconformada, a contribuinte interpôs recurso voluntário no qual suscita em sua defesa argumentos não elaborados em manifestação de inconformidade. Aí vou lá. 1. O crédito informado na compensação decorre de pagamento a maior de DARF, relativo a PIS, em virtude da decisão desfavorável proferida no mandado de segurança tal, impetrado para discutir a inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo. 2. A matéria foi objeto de apreciação do STF, que pacificou o entendimento da jurisprudência acerca da inconstitucionalidade da base de referidas contribuições, nos moldes do parágrafo 1º do artigo 3º da 9718, não devendo mais submeter a referida sistemática legal. 3. Com a uniformização da referida jurisprudência, também obteve decisão favorável, transitada em julgado, proferida nos autos da ação judicial tal. Os débitos controlados no processo 2007-84 são os mesmos declarados no PERDECOM, quando da transmissão do pedido de compensação. 5. A eventual insuficiência de crédito decorre do fato de a autoridade fiscal não haver excluído da base de cálculo do débito do PIS os valores que extrapolavam o seu faturamento. A decisão ACO deveria ter reconhecido a extinção do débito pelo pagamento ou pela compensação, posto que fez uso do mesmo DARF de crédito utilizado na compensação para proceder à colocação dos valores em seus sistemas, não devendo, portanto, prevalecer o entendimento que não há crédito disponível para presente compensação. 7. Conforme a MPF, a autoridade fiscal objetiva a cobrança do PIS referente ao período de apuração junho a dezembro 2000, outubro 2001, abril a setembro de 2003, decorrente das alterações introduzidas no ordenamento jurídico pelo artigo 3º da 9718, por seu turno, ou
presente Perdecomp objetiva compensar créditos de PIS com débito da mesma natureza, relativos aos períodos março 99 a fevereiro 2004. Logo, mantida a decisão ACO, a cobrança restará duplicada em face daquela já efetuada no processo 2004-32, relativamente ao período de apuração coincidente. Na solução do litígio instaurado na fase administrativa, deve a autoridade competente promover a busca da verdade material, em conformidade com o princípio da legalidade, não restringindo-se a aspectos formais, de modo a não exigir do contribuinte o valor que não tem respaldo na legislação. Pelo exposto, finalizando o recurso, requer a reforma da decisão, ACO, com a consequente homologação da compensação em sua integralidade, e, por conseguinte, o cancelamento da cobrança dos débitos vinculados a este processo, realizados por meio do processo 2009-71. Vou direto ao voto. Impende inicialmente analisar os pressupostos de admissibilidade do recurso voluntário, em que pese a defesa, nessa instância, atender ao requisito de tempestividade. Infere-se do despacho decisório que a não homologação da compensação pleiteada decorreu da ausência de crédito para a quitação do débito no momento de encontro de contas. O DARF, no qual resultaria em pagamento devido, estava alocado para pagamento de débito. A decisão foi proferida eletronicamente, ou seja, sem qualquer análise do mérito das informações prestadas. O sujeito passivo argumentou em manifestação de inconformidade razões de nulidade do despacho decisório, pois que não apresentou, os aspectos que levaram ao indeferimento dos pedidos de compensação, tampouco seu fundamento legal, fecha aspas, além de negar a oportunidade para exercer o contraditório ante a defesa. A decisão ACO, conforme relato acima, explicitou que existiu a prolatada falta de indicação da utilização do suposto crédito, pois que o despacho decisório informa ter sido utilizado no processo 2007-84, e que não foi contestada na manifestação de conformidade. Outro, sim, inexistem os autos quaisquer elementos de prova do suposto pagamento indevido a maior a ser utilizado na compensação. Agora, em sede de recurso voluntário, a contribuinte expõe uma série de situações fáticas e jurídicas, inovando completamente o litígio, que entende elaborar a seu favor, conquanto permanece inexistente elementos de prova da certeza e liquidez de seu direito. Situações idênticas a desses autos foram enfrentadas em outros processos da mesma recorrente, processo 2009-39, 2009-41, 2009-95, com seus respectivos acordos, todos da turma 3001, que é turma extraordinária, e todos os acordos de lavra do conselheiro Orlando Utigliani Berri, nos quais, por unanimidade de votos, não se conheceram os recursos em razão da preclusão. E, por concordar integralmente com os fundamentos e decisões exaradas nos mencionados acórdons, peço vênia para reproduzir o voto consignado no acórdão 3001-000-546, fazendo minhas razões de decidir, com os excertos a seguir, que julgo de maior importância. No contexto do termo de manifestação de conformidade, com os argumentos do recurso voluntário, emerge absolutamente claro que nenhum dos motivos que culminaram com a não homologação da compensação declarada e consequente manutenção dos termos do despacho decisório número de rastreamento tal, corroborados pela decisão ACO, que julgou improcedente e não reconheceu o crédito formado no Perdecomp foi contestado. De outro modo, dizendo, os argumentos recursais apresentados em 7 de recurso voluntário, sintetizados no presente relatório, constituem evidente e integral inovação da tese de defesa, porquanto ofertado somente nesta fase recursal, é o que revela a simples leitura das mencionadas peças defensivas, importando em questão que envolve o necessário reexame da matéria fático-jurídico, uma vez que não foi dada a oportunidade de a instância de julgamento ACO apreciar, representando o verdadeiro óbice, na medida que importou em evidente impedimento de a Fazenda Federal manifestar-se na ocasião apropriada, maculando por conseguinte o princípio do contraditório. É defeso ao recorrente modificar o pedido ou inovar causa tem nesta fase do contencioso administrativo, sob pena de violar o princípio da congruência e ofender os preceitos íncitos do artigo 16 e 17 do PAF, bem assim o 141, 223, 329 e 492 no CPC. Mormente,
quando falece, razão para somente nesta ocasião aduzir tais argumentos pelo questionamento. Por oportuno, faço observar a impropriedade de aventar-se na hipótese dos autos a observância do princípio da verdade material, pois tal nada tem a ver com a preclusão temporal aplicada ao caso, com fulcro na norma processual pertinente, sendo que eventual óbice a superar com suporte em tal princípio não é de natureza probatória, mas sim procedimental. Em outros termos, estamos a tratar aqui do regime de preclusão referente à apresentação de argumentos e provas documentais, mais especificamente a chamada regra da concentração ou da eventualidade, determinante para o bom andamento do procedimento tendente a permitir o avanço em busca de uma solução. Por decorrência, a matéria ventilada no recurso voluntário deve limitar-se àquela abordada pelo recorrente sua manifestação de inconformidade, não podendo a parte contrária ser surpreendida com novos argumentos nesta fase processual, sob pena de violar o princípio contraditório da ampla defesa, da supressão de instância e da lealdade processual, que deve vigorar entre as partes a ser incentivada e supervisionada pelo órgão julgador. Naquele voto, Orlando concluiu: ante o exposto, com base nos fundamentos assim expendidos, concluo que a matéria apresentada é preclusa, não podendo, por isso mesmo, dela se conhecer. Assim, com os mesmos fundamentos do excerto transcrito, encaminho este voto para não conhecer do recurso voluntário em razão da completa inovação dos argumentos de defesa. E aí o meu dispositivo, diante do exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário em razão de preclusão. É como eu voto. Elcio. Eu estava verificando o processo, mesmo que se em tese, né, se superasse a preclusão, apesar de ter trazido vários documentos no recurso voluntário, não tem escrituração contábil, não tem como apurar o crédito, né, mesmo que se superasse a preclusão. Então, nesse sentido, eu acompanho o relator. Pedro. Presidente, eu também dei uma olhada aqui no processo e eu vejo que existiu um início de prova, mas somente no recurso voluntário, né? E isso acarretaria uma melhor verificação dessa documentação, né? Não teria como apurar aqui agora, não dá. Até parece que ele tem algum crédito aqui. Teria que apurar. Só que a gente fez isso e pedir para apurar, baixar a diligência, quando o início de prova existiu na manifestação de conformidade, né? Então, de fato, existe uma preclusão aqui, mas pelo fato de ser despacho decisório eletrônico, eu não seria tão rigoroso assim, porque ele pediu o reconhecimento do crédito, né, na manifestação de conformidade. Então, se ele pediu de forma geral, é porque ele pediu, né? O que aconteceu depois é que ele veio especificar, né, o porquê. Talvez porque ele tenha entendido justamente qual foi a glosa, né? Que acabou entendendo mais isso na decisão de primeira instância. Então, assim, eu confesso que eu estou bem na dúvida aqui se realmente ocorreu, se é o caso de aplicar a preclusão, entendeu? Só vou dar uma olhada aqui melhor na manifestação de conformidade. Pedro, nesse sentido aí que você está encaminhando, seria uma diligência para apurar? Eu estou achando que sim, Elcio, porque ele trouxe muito documento. Eu também fiquei na dúvida, eu também fiquei um pouco na dúvida.
Porque ficou meio na cara que ele tem alguma coisa assim, né, no recurso voluntário. É que eu entendo, presidente, porque eu estou vendo aqui a manifestação de conformidade e ela é muito vazia, né? Mas tem aquela coisa, ele pede o crédito de forma, né, genérica. Ele fala que tem direito ao crédito. Ó. Peraí. Não, olha. Os argumentos dele é de que a decisão é nula, não houve oportunidade para exercer contraditório, traz lá os entendimentos dele em relação à extinção do crédito, à compensação, e para afirmar que não cabe à administração glosar tomada de crédito sem motivar a decisão. A empresa, o nome é conhecido, é empresa que já teve muitos outros processos julgados há tempo, que já tem conhecimento do procedimento de despacho eletrônico. Então, entendo que a questão aqui é preclusão, inovação recursal em fase de recurso voluntário. Essa é o fundamento do voto. Ele só é muito raso, né, presidente? Ó, parágrafo 26 da manifestação de conformidade, ele fala assim: conforme apresentado na descrição fática desta manifestação, a recorrente procedeu à compensação de valores recolhidos indevidamente para quitar os débitos apresentados no PERDECOM. Ele falou que está nos fatos aqui, peraí. Pedir de correção, efetivar a função de recolhimento a maior. Correção. Se ao menos apontasse, né, o porquê que é aquela velha história. Ele fala, eu tenho crédito, mas não fala por quê, né? Que recolhi PIS porque era acumulativo, eu recolhi não acumulativo. Aí só no recurso voluntário ele vem falar que era alargamento da base de cálculo, né? Mesmo assim tinha que demonstrar, né? E decorrente de ação judicial ainda, né, presidente? Eu não sou muito fã aqui da preclusão. Eu acho assim, que eu acho que, como depende até de decisão judicial, né, ele continuou sem comprovar. Eu negaria mais pela falta de prova do que pela preclusão, por ser despacho decisório eletrônico. Então, na verdade, eu divirjo para negar provimento, presidente. Sim. Por falta de prova. Mara? Com o relator. Leonardo? Com o relator, presidente. Arnaldo? Acompanho o relator. Laércio? Relator. Márcio? Presidente, eu vou acompanhar a divergência pela negativa de provimento. Que eu também entendo aqui que a recorrente, sobretudo, tinha que se ater, né,
os valores que extrapolaram seu faturamento, né? Motivo aqui de encontro ao alargamento da base, não focar em situações fáticas aqui. Eu prefiro ir pela negativa de provimento. Eu gostaria só de fazer um pronunciamento. Eu estava vendo aqui no recurso voluntário, na ação judicial dele mesmo, ele perdeu. Ele não teve reconhecido o crédito. Aí tem que discutir isso, né? Tendo ele tido uma ação própria, negativa, ainda assim, né, a gente aplicaria a decisão do Supremo, é outra discussão, né? Mas eu acho que eu mantenho meu voto. Desculpe interromper. Está sem áudio, presidente. O resultado é, por maioria de votos, não se conheceu o recurso voluntário em razão da preclusão. Divergiram os conselheiros Pedro e Márcio, que negavam provimento ao recurso por falta de provas. Essa decisão se aplica, é o mesmo, está aí as minutas dos outros processos. Então, ela se aplica a 192, 193, 194, 195 e 196. Todos da BW, Comércio e Entretenimento. Julgamos todos os processos pautados para amanhã, no dia 25. Vamos fazer um intervalo, retomaremos julgando os processos que ficaram para trás. 10 minutinhos, por favor, interrompa a gravação, apoio.